Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje uma medida simples na sua formulação, mas que é profundamente relevante no seu impacto. Discutimos o aumento da consignação do IRS de 1 para 1,5%. A possibilidade de os sujeitos passivos de IRS consignarem uma parte do seu imposto nasceu por força de lei em 2001, representando uma importante fonte de financiamento para as entidades beneficiárias e até, em alguns casos, uma parte muito significativa do seu orçamento. Um mecanismo que esteve mais de 20 anos sem qualquer alteração à sua percentagem de consignação e agora é objeto de duas brutais valorizações num curto espaço de tempo. Falamos de um instrumento que representa a concretização de alguns dos princípios que o PSD sempre valorizou, como a confiança nos cidadãos, o fortalecimento da sociedade civil e a aproximação das decisões de quem melhor conhece os problemas e as necessidades das comunidades. Ao longo das últimas décadas, Portugal construiu um setor social e solidário extraordinariamente robusto. São milhares de IPSS, misericórdias, associações humanitárias, culturais, ambientais, juvenis e instituições religiosas que, diariamente, chegam onde muitas vezes o Estado não consegue chegar sozinho. São estas instituições que apoiam idosos isolados, crianças em risco, pessoas com deficiência, famílias em situação de pobreza, vítimas de doença, permitem também o fundamental acesso à cultura e tantas outras causas nas quais fazem a diferença na nossa comunidade e tornam a nossa sociedade mais humana e mais coesa. Queremos assim deixar uma palavra de agradecimento a todas estas instituições, aos seus dirigentes, aos seus trabalhadores, voluntários e financiadores. Muito obrigado por aquilo que fazem pela nossa comunidade. A consignação do IRS é um mecanismo inteligente, porque permite aos contribuintes decidir o destino de uma parcela dos seus impostos sem qualquer aumento da carga fiscal e sem qualquer redução do seu reembolso. Em 2024, quando a consignação ainda era de apenas 0,5%, as entidades beneficiárias receberam cerca de 38 milhões de euros. Em 2025, na sequência da decisão do Governo da AD de duplicar a consignação para 1%, o montante distribuído ascendeu a 74,9 milhões de euros, tendo chegado a mais de 5 mil instituições. Repito, a mais de 5 mil instituições espalhadas por todo o país. Assim, aqui estamos, tal como foi assumido no programa eleitoral da AD de 2025 e tal como tinha sido assumido e cumprido no programa eleitoral de 2024. Parece-nos assim claro que os portugueses aderem quando lhes é dada a liberdade para escolher e que as instituições utilizam estes recursos para reforçar as respostas concretas junto das populações. Estamos a falar de mais autonomia para as instituições, mais capacidade de resposta para quem está no terreno e, muito importante, mais participação cívica. Ao recomendar ao Governo que avance para a consignação de 1,5%, estamos a reforçar uma política que já demonstrou resultados concretos e mensuráveis. Estamos a investir na solidariedade, na proximidade e na capacidade de resposta das instituições que diariamente servem Portugal. Este mecanismo é também o reconhecimento comunitário do mérito das instituições. É uma escolha de cada agregado familiar. É um exemplo da democracia participativa. Não é o Governo que decide quais são as instituições, não é um diretor-geral que decide, são os cidadãos, são os portugueses que escolhem. Muito obrigado.